O elemento carbono é o principal constituinte da matéria orgânica da Terra e é um elemento que nos últimos anos tem causado profundas mudanças em todo o mundo. Antes da Revolução Industrial, o ciclo do carbono ele era normal. Tudo que se liberava de carbono, até porque antes não tinha desmatamento, não tinha a poluição que existe hoje em dia, o ciclo do carbono ele era completo, ele era, vamos dizer assim, ele era sustentável. Hoje em dia, depois da Revolução Industrial, obviamente, com a poluição das cidades, desmatamento, esse ciclo ficou desregulado. O elemento carbono é encontrado na atmosfera predominantemente na forma de gás, e ele é originado da respiração dos seres vivos. E o ciclo dele no meio ambiente é chamado de ciclo do carbono. O ciclo do carbono basicamente é formado por dois processos, o processo continental e o processo marítimo. Vou começar falando pelo marítimo, que é o mais simples. No processo marítimo acontece o quê? Existe um processo químico chamado difusão, que nada mais é do que o que? Seria um composto que em um meio ele se dissolve junto aos outros compostos daquele meio. Seria basicamente ele se misturar ao meio. Então acontece o quê? Nos mares onde a água é mais quente, o processo de, vamos dizer assim, de mistura do gás carbônico ao meio, ele ocorre de maneira mais difícil. Nas águas geladas dos árticos, ocorre de maneira mais fácil essa difusão do gás carbônico. Então, por que a temperatura dos mares ela é de grande importância nessa questão ambiental? Com essa difusão do gás carbônico ao meio, por ser devido à temperatura, como as águas dos mares estão aumentando a temperatura, então essa difusão ocorre de maneira mais difícil. Quanto mais vai aumentando a temperatura dos mares, mais vai ficando difícil de ocorrer esse processo químico chamado difusão. A parte continental do ciclo do carbono seria o que? As plantas capturam o gás carbônico do ambiente para fazer a fotossíntese, que é o seu processo de se alimentar. Então, como é que ocorre a fotossíntese? A planta ela promove a reação entre água, gás carbônico e luz, transformando esses três compostos em glicose e o oxigênio. Esse oxigênio é liberado de novo no ambiente. Também gás carbônico também é produzido de certa maneira, em certo nível, mais baixo, obviamente. E a glicose para a sua energia e o gás carbônico que ela produz, uma parte é liberada de volta junto com o oxigênio e outra ela consome esse oxigênio. Para quê? Para a sua estrutura, para suas folhas, para o tronco, para os galhos. E como é que continua esse ciclo? Esses dejetos, os animais herbívoros se alimentam das plantas e por meio dos seus dejetos, dos animais herbívoros, eles também liberam o gás carbônico. E a planta, depois que ela se decompõe, esse gás carbônico é depositado no solo. E é isso, o ciclo da parte continental seria basicamente isso. As plantas pegarem o gás carbônico do ambiente, transformar esse gás carbônico, liberar depois o gás carbônico junto com o oxigênio, depois da fotossíntese, fornecer para os herbívoros, que vão liberar por meio de seus dejetos e pela sua respiração, e no solo. O que é o efeito desse ciclo do carbono não ser sustentável? O efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que o acúmulo, um excesso de carbono na atmosfera. E o que acontece? Os raios solares, eles incidem na nossa atmosfera e uma parte deles é refletida de volta para o espaço e outra parte dela entra. Essa parte que entra, devido aos elementos que são derivados do carbono, o gás carbônico, o ozônio e outros compostos que são liberados pelas indústrias, por nós mesmos, pelos animais, pelos escapamentos dos carros,
esse gás carbônico, essa incidência de luz, esse calor que entra na nossa atmosfera, ele não sai, devido a esses compostos que são derivados do carbono não deixarem esse calor e essa luminosidade serem refletidos. Então o efeito estufa, ele é muito... a ocorrência dele é muito... pode ser colocada na conta do excesso de carbono no meio ambiente. Peraí, viado.